Boa noite. Oficial agora, né? Quando eu tinha 16 anos para 17, eu estava na igreja, um lugar que eu sempre fui apaixonado para estar. Quando tinha oportunidade, eu estava na igreja. Acho que nem o pastor mais aguentava o Jean lá. Mas num belo dia, com 16 anos, eu vi uma moça entrando, morena, uma camisetinha assim, simples, uma saia longa, cabelo enrolado. E eu olhei assim, foi de ofuscar a visão. E aí eu fiquei sabendo de que essa moça estava vindo na igreja já há um tempo e iria começar um ensaio de uma peça de teatro. Irmãos, meu desejo era me tornar um ator de Hollywood. Me inscrevi no teatro, um garoto tímido. Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a tocar guitarra, eu tocava com 13 anos de idade no louvor. Tinha uma coluna bem larga no altar, e eu tocava atrás da coluna, porque eu era um garoto muito tímido. E eu fui pro teatro, com 16 anos, porque essa morena roubou o meu coração. E 26 anos depois estamos aqui, e essa morena vai pregar para nós nessa noite. Vem cá. E ele era o meu ruginho. Petrinha, eu chamava ele, tinha a banda de rock Petra. E aí ele era cabeludo, gente. Roqueirinho assim, todo charmoso. Todo lindo. Mas tá ficando um coroa lindão, lindão. Eu não bebo vinho, mas meu marido é tipo que nem vinho, quanto mais velho, melhor tá ficando. A cara da Ana Júlia. Ai, ai. Glória a Deus, que bom tá aqui, que bom tá aqui, nesse tempo separado pelo Senhor. Eu estava ansiosa por esses dias, ansiosa por esse momento na agenda, aonde a gente para tudo para se conectar, para ouvir, para ser mexido, para ser tocado, para ser transformado, liberto, curado. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho tanta expectativa, eu fico assim, né, contando os dias para ter esse tempo. Eu sei que a gente pode ter esse tempo sempre, e é para a gente ter. Mas foi o que foi pregado aqui agora. É um tempo que a gente recebe juntos, como corpo, como igreja, dias intensos juntos, reunidos, louvando, adorando em família, reunidos em família, com uma fé concentrada, com uma expectativa concentrada. E isso é tão delicioso, olhar para o lado e ver um se derramando, o outro quebrantado, o outro chorando. E algumas pessoas a gente sabe do contexto e sabe da história, e de repente você vê aquela pessoa ali e você fala: uau, Deus está falando com ela, Deus está tocando, meu Deus, como o Senhor é incrível, como o Senhor é pontual. E de repente vem uma outra palavra e você, uau, e você vibra, e é incrível isso. Viver tudo isso é muito bom, é bom demais, né? A gente iniciou com o G falando
uma palavra tão importante. O Aviva, ele é incrível, porque assim, olha, eu não sei se você sabe, mas nenhum dos preletores recebe uma direção. Há uma liberdade temática daquilo que vai ser ministrado. Ele sempre pergunta, olha, né, para o G sempre entra em contato, faz os convites, e os pastores sempre, né, aqueles que podem estar aqui, falam assim, olha, qual é a direção, qual é o tema? E a resposta do G é sempre assim, pastor, que o Espírito direcionar. E é incrível porque nós estamos experimentando há alguns anos o Aviva e a gente vê como é uma construção, é um crescente, é uma palavra complementando a outra, como é o Espírito que vai fazendo isso tudo acontecer. Por isso que não dá para perder, por isso que a gente tem que participar, porque é algo tão completo e é completo reunindo tudo aquilo que Ele tem feito e construindo durante todos esses dias. A primeira palavra, então, falando sobre o poder do Espírito, a ação do Espírito e através do Espírito, e nos acordando para isso na nossa espiritualidade, para que a gente entenda de verdade que o que vale é o espiritual, que as nossas decisões aqui enquanto, né, carnais, enquanto humanos, enquanto habitando nesse corpo, tem que estar totalmente linkado à vontade do Espírito Santo, que tem um projeto de eternidade para as nossas vidas e tem como objetivo nos conduzir a isso. De repente, ontem, amados, que eu falei que ontem o Senhor nos carregou no colo, mas Ele nos virou, né? Ele nos virou no colo de bumbum para cima e foi umas palmadinhas. Ontem foi assim, eu vi o preletor lutando no interior dele, querendo trazer uma palavra e o Espírito querendo trazer outra, e ele se rendendo ao Espírito e tendo que nos exortar de uma maneira tremenda. Eu não sei quanto a você, mas os coléricos, eles gostam demais. Eu gosto demais. Ser sacudida nesse Deus que nos ama, porque Ele ama, e Ele repreende porque Ele ama, porque Ele cuida, porque Ele se importa. Então, a palavra veio e o pastor usou uma frase que ele diz assim: santificação não é possível para os desobedientes. Ele continua então falando dessa vida no Espírito, através do Espírito, através dessa ativação, através desse avivamento, e ele nos mostra um caminho a seguir, num caminho de segurança que nos levará ao objetivo do Espírito, e o segredo para isso se chama obediência. É a construção do Senhor. O Senhor fala, o Espírito está aqui, Ele está ativo, Ele está em nós, Ele vive em nós, mas para que Ele seja eficaz, é necessário obedecer. E hoje, amados, eu espero não atrapalhar o que Ele queira fazer e falar do fundo do meu coração. Queria convidar você a se colocar de pé e nós vamos ler o livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Uma passagem conhecida, um encontro conhecido, acredito quase a maioria aqui conhece. Essa passagem.
esse encontro maravilhoso. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e que é o que te pede, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tem marido, porque os 5 maridos já tivesse, e esse agora que tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem este monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que os pais procuram para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, disse-lhe Jesus. Eu sou e eu que falo contigo. Eu o sou, eu que o falo contigo. Neste ponto, chegaram os discípulos e se admiraram de que estava falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Fecha os teus olhos. Pai querido, Pai amado, Espírito do Deus vivo, fale conosco através da Tua palavra, Senhor, nessa noite. Precisamos de Ti, Pai.
Precisamos de Ti, Pai, precisamos de Ti, Espírito Santo. Abre o nosso entendimento, abre, Senhor, o nosso espírito, Senhor. Regula tudo, Pai, que é necessário. Coloca todas as coisas no lugar, coloca a nossa carne no lugar, coloca as nossas emoções no lugar, coloca tudo no lugar, Senhor, para que a gente possa estar preparado para receber no 100% aquilo que o Senhor tem para nos ministrar. Queremos tudo, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui, e como foi dito ontem, o Senhor se faz presente, é nós que precisamos estar na sua presença, e queremos declarar: Senhor, queremos estar na sua presença. Espírito Santo de Deus, queremos a tua presença, queremos estar na sua presença. Nós não viemos aqui à toa, nós não viemos aqui só cumprir uma agenda, nós não viemos aqui porque o nosso líder vai olhar para nós, porque a nossa esposa, porque o nosso cônjuge, porque o nosso filho. Nós viemos aqui para receber do Senhor. Nós viemos aqui para ter um encontro contigo. Nós viemos aqui porque o Senhor é aquele que tem uma água, que quando a gente bebe dela, a gente nunca mais volta a ter sede. O Senhor é aquele que é capaz de saciar a nossa necessidade. O Senhor é aquele que é capaz de saciar a nossa fome. O Senhor é aquele que tem a resposta para tudo aquilo que eu preciso, e para tudo aquilo que eu nem sei que eu preciso, mas eu preciso. Põe tudo no lugar, Senhor. Coloca, Senhor, tudo no lugar dentro de nós. Coloca, Senhor. Subjuga, Pai, a nossa alma, a nossa carne. Espírito Santo de Deus. Diga assim: Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar na minha vida. Eu te dou liberdade para que o Senhor possa colocar a minha vida no eixo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, eu fiquei pensando, a gente lê, né, e conhece tanto essa história, a gente conhece tanto esse encontro, a gente conhece muito do contexto histórico, cultural desse momento, né? A palavra de Deus diz que essa mulher, então, num momento de maior calor, ao meio-dia, não era de costume esse horário alguém ir buscar água. As mulheres sempre iam ao poço buscar água para preparar o alimento. Então era uma longa caminhada e elas madrugavam para isso. Elas acordavam muito cedo e elas iam buscar essa água. Mas essa mulher, por ter uma má reputação, a gente entende o contexto e a realidade de vida dessa mulher. Ela então ia nesse momento buscar água, porque era a garantia de que ela não encontraria ninguém ali, de que ninguém estaria ali, porque era uma mulher que se sentia muito envergonhada com a realidade dela. Era uma realidade dura, uma realidade difícil. Uma mulher que, poxa, eu imagino viver debaixo dessa vergonha, da acusação. Eu fico pensando na autoestima dessa mulher. Você imagina, ela já estava no 5º marido. Como essa mulher não se sentia extremamente rejeitada. Era um histórico de rejeição, porque os homens podiam rejeitar as mulheres não tinham esse direito. Nessa época era assim, a mulher suportava, mas o homem rejeitava. E a palavra diz no diálogo com Cristo que até aquele 5º marido que ela estava, nem dela era.
Eu fico imaginando a autoestima dessa mulher. Devia ser negativa, não era baixa. Sabe que é você se sentir o resto do resto do resto? Não é você se sentir nem o step. E essa mulher então foi buscar a sua água. Uma caminhada dura, árdua. Mas a palavra de Deus diz que Jesus decide parar nesse poço. E é interessante porque ele atravessando essa província de Samaria, quando ele chega nessa cidade chamada Sicar e ele para nesse poço de Jacó, diz que os discípulos então saíram para ir comprar comida e Jesus cansado para ali. Para ali. E Jesus então se encontra com essa mulher. E começa um diálogo. Começa um diálogo entre Jesus, um judeu, que não conversava com um samaritano, quem dirá com uma mulher. Mas o nosso revolucionário, o nosso Senhor, quebrando todo padrão humano, regras humanas, ele começa então a conversar com a mulher samaritana e pede água para ela. E ela questiona, falando: você está aqui no poço, mas você não tem nem como tirar água. Aí então começa um diálogo muito interessante. E Jesus então diz para ela que quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu tenho para lhe dar nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, ele diz, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então nesse encontro Jesus oferece uma água que não é uma água física, que não é H2O, mas Jesus oferece uma água do Espírito para o espírito daquela mulher. E a conversa a partir de então passa a ser totalmente espiritual. E eles começam a ter um diálogo e Jesus começa a falar com aquela mulher sobre adoração. Porque a mulher fala: olha, nós adoramos aqui, mas pelo jeito, vocês dizem que o jeito que a gente adora não está certo. Olha que loucura que é esse diálogo que passa de uma água do marido para um papo totalmente espiritual. Muda o teor da conversa. E ela vai pegando. Esse encontro é incrível, porque a resposta dessa mulher, ela vai respondendo com uma velocidade. Ela vai entendendo, é espiritual, aquilo que vai acontecendo na vida e na percepção dessa mulher, que muda totalmente o teor de uma conversa e começa uma conversa profunda com o próprio Cristo, falando sobre adoração. E esse Cristo então começa a falar: olha, porque o Pai está buscando adoradores que adorem de verdade no Espírito. E essa mulher ali ouvindo tudo isso, para pensar, que loucura. Ela percebe
percebe, no versículo 19, ela diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Quando ela percebe isso, ela começa: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. E aí Jesus fala: pode crer, que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Vocês, samaritanos, adoram aquilo que vocês não conhecem. Porque a salvação vem dos judeus. E aí, de repente, Jesus revela e ela questiona: porque dizem que o Cristo vem, e ele fala assim: sou eu. Eu sou esse. E a palavra diz, então, que essa mulher sai. Quando, capítulo 28, quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tem feito. Será este porventura o Cristo? Esse encontro, esse momento, essa palavra, esse diálogo profundo, esse diálogo espiritual, esse diálogo no espírito dessa mulher. Amados, existem alguns encontros da palavra de Deus com Cristo. E os encontros com Jesus, em todo momento da palavra de Deus, sai poder, dunamis, não é? Ao ponto de uma mulher tocar na veste dele, e ele fala: peraí, saiu poder de mim aqui. E ele fala: quem que me encostou? E os discípulos falam: Senhor, tu estás no meio de uma multidão, tem uma galera esbarrando em você, e você está perguntando quem que te tocou? Porque é poder que emana de Cristo. Vimos tantas curas, os leprosos, e ele fala: olha, enquanto vocês vão, vocês serão curados. E aqui, eu fiquei imaginando o que o Espírito foi fazendo nesse caminho e nesse trajeto de volta desse encontro. Porque eu fiquei pensando que a mulher que chegou lá ao meio-dia para que ninguém a visse, não foi a mesma mulher que chegou na cidade falando que tinha encontrado com o Messias, com liberdade, com ousadia, gritando aos quatro ventos, dizendo que ela tinha encontrado com aquele que tinha dito tudo o que ela tinha vivido. Então eu fico imaginando o processo de cura que o Senhor, que o Espírito do Deus vivo foi fazendo, enquanto aquela mulher atordoada. Sabe quando você fica atordoado, maravilhado, extasiado, assustado? É assim. É assim quando sai poder de Cristo. É assim quando há um encontro. Não tem como a gente não se encontrar com um filho de Deus e não sair extasiado, maravilhado, atordoado. E eu fico imaginando que ela saiu dali, e eu fico pensando na caminhada da mulher samaritana, voltando para Samaria, chorando, rindo, chorando, rindo. Eu me lembro uma vez, na nossa igreja, quando nós passamos na nossa igreja, que nós nos conhecemos por 2 templos, né? O de baixo e o de cima na mesma rua.
No de baixo ainda, que era um templo menor, a igreja ainda era menor, nós tivemos uma conferência. E foi uma conferência tão incrível de uma mulher, que foi uma conferência sobre adoração. E no fim dessa conferência, eu tive a experiência em espírito de dançar com Jesus. Foi uma experiência muito, muito marcante para mim, na minha juventude. E eu fiquei muito tempo com o Senhor, e eu dancei. Jesus me tirou para dançar, e eu tive uma dança com Jesus. E amados, eu fiquei tão extasiada, foi algo tão, tão forte, essa experiência, que eu tive que ser levada, carregada para casa. E eu ria e chorava, ria e chorava, ria e chorava. Eu achava na minha carne que eu ia morrer, mas eu não conseguia parar de tão maravilhada que eu estava. E me levaram para minha casa, me colocaram na minha cama, no meu quarto, e lá eu fiquei a madrugada inteira, e minha mãe desesperada, sem saber o que fazer comigo. E ela abria o quarto e ela olhava: Senhor, eu não sei mais o que fazer com essa menina. E eu lá, e eu ria, e eu chorava, e eu ria, e eu chorava. Eu até perdi o fôlego, e de repente quando vinha o fôlego eu ria. E eu chorava, e eu passei a madrugada nesse lugar. E eu lembro que eu pensava, consciente, porque eu não estava tomada, eu só estava curtindo, porque estava muito bom. E a minha alegria não cabia dentro de mim por ter dançado com Jesus. Então eu fico imaginando uma sensação meio que parecida com essa, dessa mulher maravilhada e ao mesmo tempo chorando, e ao mesmo tempo sendo curada. Eu já compartilhei com vocês que eu estava barrigudona da Ana, ela estava enorme, estava prestes a nascer, Ana Júlia. E nós morávamos em Orlando ali, e a Ana, eu fui filha de mãe solteira. Foi muito sofrida a gravidez da minha mãe. Imagina uma mulher engravidar solteira 44 anos atrás. Ela na época dividia um apartamento com uma amiga, e ela foi expulsa desse lugar, porque a amiga descobriu que ela estava grávida, e era uma vergonha isso. Ela teve que enfrentar uma situação muito difícil, porque quando meu pai descobriu que minha mãe estava grávida, ele foi embora, ele abandonou ela. E a gravidez da minha mãe foi muito difícil. Ela teve que enfrentar muita coisa sozinha. Sozinha. Ela escondeu por muito tempo a gravidez, até que não teve jeito. E eu vivi tudo isso dentro da barriga da minha mãe. E um dia, amados, estou eu grávida. E nós fizemos o quarto da Ana. Era um quarto lindo. Nós havíamos pintado o quarto, havíamos comprado uns móveis usados no lugar de seio, lá naquelas coisas de garagem que os americanos põem para fora. Mas eles eram maravilhosos, e a gente pintou esses móveis de branco, ficou a coisa mais linda, todo clássico assim. Pintamos a parede, o G colocou uma madeirinha no meio assim, e era um tom em cima com outro tom embaixo. O armário dela, o closet da Ana Júlia, era só vestido. Era uma coisa o quarto dela. E sabe quando você então prepara todo esse quarto, e de vez em quando você entra, acende a luz só para dar uma namorada? Deve ser tipo o Jeff, assim, quando compra um carro novo, que ele de vez em quando deve ligar a luz da garagem só para dar uma olhada, apagar e voltar assim.
Era eu ali no quarto da Ana Júlia. De vez em quando eu ia lá só para dar uma espiadinha, para ficar ali. E um dia, como um desses, eu acendo a luz. No que eu acendo, eu apertei assim, no que eu acendi a luz, amados, essa sensação, essa invasão, essa ministração, esse encontro com o Espírito invadiu a minha vida, invadiu aquele quarto, e eu com aquele barrigão, mas eu chorava e eu ria, e eu chorava e eu ria, e era um mix, porque o Espírito Santo ali começou. Você vê a minha fidelidade? Você vê que eu disse que a partir de você seria diferente? Você vê que a tua gravidez já é completamente diferente da gravidez da tua mãe? Você vê que a partir de você está se fazendo nova todas as coisas? Você vê que a sua filha tem um pai que pintou um quarto para ela, que pintou os móveis para ela, que tem um pai cuidadoso, zeloso? Você vê que a tua filha vai entrar num cenário diferente? E eu ria, e eu me gozava. De repente eu comecei a chorar, e o Espírito falava assim: filha, você não é rejeitada, filha, eu te amo, filha, tudo aquilo que você sentiu no ventre da tua mãe, eu quero dizer que existe um propósito para você. A tua mãe também foi alcançada, não sofra mais, não sinta mais. E era assim, um choro de dor, com um choro de alegria, com um choro de dor, com um choro de alegria, o Espírito Santo me ministrando, e eu dentro daquele quarto, e eu louvava, e eu chorava, e eu gargalhava, porque Ele se encontrou comigo ali, e Ele começou a curar, e Ele começou a ministrar, e Ele começou a depositar, e Ele começou a revelar a palavra dEle de uma maneira tão vívida. E eu fico imaginando então a samaritana naquele caminho dizendo: eu encontrei o Cristo, Ele falou comigo, Ele me ofereceu uma água, Ele me ofereceu uma água que eu nunca mais vou ter sede. E de repente essa mulher chega lá e ela começa: olha, eu preciso dizer para vocês algo. E amados, no versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. O testemunho da mulher. Olha o poder de se encontrar com Cristo Jesus. O poder de se encontrar. De repente uma mulher rejeitada, de repente uma mulher que era colocada, banida da sociedade, era uma mulher que muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Sabe quem é ele, esse nele? No Cristo. Em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Uau! Amados, a tua história tem história que quando eu paro para ouvir daqui, é muito terrível. Tem horas assim, que eu nem acredito quando a pessoa começa a contar a história dela para mim. Às vezes eu ouço umas coisas que eu falo: não é possível. Esses dias eu estava conversando com uma discípula sobre uma discípula dela. E ela falou assim: não é possível uma história dessa. Falei: eu sei, é pesada mesmo. Porque às vezes a gente acha que a gente vive umas histórias punk assim, mas aí quando a gente para ouvir algumas, a gente fala: meu Deus, obrigado pela minha. Mas dor é dor, não é? A minha dor não dá para medir com a tua. As tuas mazelas, as tuas tristezas, não dá para a gente entrar num medidor de dor.
Todo mundo tem o teu histórico, a tua história, as tuas dificuldades. Todo mundo tem e carrega uma história. Claro que tem umas que são bem pesadas. Eu não sei a história dessa mulher. Eu não sei o que levou a essa mulher viver e ter vivido a vida que ela viveu. Mas eu muito acredito que ela tenha sido uma menina que não teve uma estrutura familiar. Eu muito me levo a acreditar que uma mulher que se sujeita a estar com 5 homens, e o homem que ela estava nem era dela, quer dizer, ela era amante desse homem. Uma mulher que se sujeita a isso é uma mulher que ela não sabe o valor que ela tem. Ela desconhece o valor que ela tem, porque a vida foi tão dura com ela. Amados, quando nós vivemos um histórico de rejeição, quando somos rejeitados por um pai, por uma mãe, é muito fácil acreditar que a gente não vale nada. É muito fácil. É difícil acreditar, quando a gente tem um histórico de rejeição, que alguém nos ame de verdade. É por isso que o rejeitado, você pode amar, 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 amar. Aí o dia que você pisa na bola, ele fica tão aborrecido, ele não contabiliza nada do que você amou, e ele só contabiliza o dia que você errou. Porque, na verdade, ele está o tempo todo na expectativa desse dia chegar. E esse dia, para ele, é o dia que conta. Tá vendo? Eu sabia que um dia ele não ia aguentar. Ele tentou me amar, mas, na verdade, ele cresce entendendo que as pessoas que mais deveriam amar ele na vida, que foram aquelas que geraram ele, não ama, quem que vai ser capaz de amar? De verdade. Então eu fico olhando para o histórico dessa mulher, porque geralmente parece um histórico de muita rejeição. A Bíblia não diz, é só uma suposição. Nós que lidamos com pessoas, a gente sabe o que a rejeição é capaz de ser danosa. Eu tenho essa história, não é? De rejeição. E eu me lembro, meus amados, o dia que eu encontrei com o Senhor Jesus. E Ele começou então a trabalhar na minha história. E a mostrar o valor que eu tinha. E de que Ele havia escolhido e decidido pela minha existência. E foi um processo de cura a partir do encontro que eu sei que essa mulher teve com o Senhor Jesus, porque a Bíblia nos relata. Passamos aí o ano passado difícil, um ano difícil. As líderes dessa casa, muitas líderes dessa casa, aquelas que eu acompanho mais de perto, passaram por desafios muito difíceis. O nosso primeiro reunião desse ano foi uma reunião da gente poder falar um pouco quão difícil foi. Foi difícil, desafiador. Situações de choro, situações de dúvida, situações de crises, doenças, medos. E eu sei que não foi diferente para muitos daqui. Mas, amados, as nossas, e esse é o tema da palavra de hoje, e que nós vamos começar agora. O tema da palavra de hoje é: as nossas experiências não definem quem Deus é. E muito menos quem nós somos em Deus. Eu vou repetir. As nossas experiências, elas não definem quem Deus é. Nós temos
essa tendência de, através da experiência que nós temos de vida, nós definirmos quem é Deus. E a partir das nossas experiências, nós também queremos definir quem nós somos. Mas a palavra de Deus, que nos chama, o Espírito que nos vivifica, que nos transforma, ele chega e diz assim: não é assim. Não é a tua experiência, o Senhor diz, que vai definir quem eu sou. Não são as tuas experiências que vai definir quem você é. Em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 12, a palavra fala assim: quando nós chegarmos lá diante do Senhor, nós vamos saber como nós somos conhecidos por Ele. Porque a leitura que nós temos de nós mesmos não é a leitura que o Senhor tem da gente. Ora, uns se acham demais, a última bolacha do pacote, e Deus olha e fala: sabe nada, inocente. Ora, aqueles que acham que são nada, que é um engano, que é um erro, e que o que deveria estar fazendo aqui. Porque a gente vai se baseando e a gente vai criando os nossos conceitos debaixo das nossas experiências. Vocês estão aqui? Você entende que a visão que você tem de Deus é a partir de você? Não é? Só que de repente, preste atenção nisso, esse crescente. Pastor Jean diz: olha, é através do Espírito. Pastor Poleto ontem veio aqui, ele disse: é através do Espírito. Eu estou aqui hoje dizendo para vocês, amados, é através do Espírito. Não é através das nossas experiências. As nossas experiências, e dependendo da tua experiência, você vai limitar demais ao Senhor. É impossível, através de uma experiência de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 120 anos, uma experiência de conhecimento, de know-how, de teologia, de Bíblia, de estudo, de filosofia. Você pode entender de Gênesis a Apocalipse, você pode ter estudado todos os filósofos, você pode ter feito doutorado, você pode ter feito tudo, você pode ter um entendimento, um conhecimento, mas jamais essas experiências vão definir o que é o Senhor. Porque Ele é vivo, porque é espiritual, não é conhecimento, não é knowledge, não é know-how, não é expertise, é espiritual. Sabe o que é? É obediência, é paixão, é amor, é renúncia, é devoção, é intencionalidade, é uma vida no dia a dia, é humilhação. É um caminho completamente diferente. Quanto menos de nós, mais dele. Quanto menos de nós, mais dele. E amados, e não tem fim. Ele fala assim: olha, e é uma água que você bebe, e é um lugar que jorra, e é um manancial, não tem como definir, porque não tem fim. Não tem fim, tem sempre mais, tem sempre mais, tem sempre mais, tem sempre mais. Semana passada, então, estávamos nós na loucura de preparar o Aviva. E aí cantina, e vamos inaugurar, e vamos pensar nisso, e vamos pensar naquilo, e o que vamos fazer, aquela loucuragem toda. E aí a gente percebeu que se a gente ficasse aqui na igreja, a gente nunca ia conseguir estudar a palavra.
Aí chegou quinta-feira, eu e o Gê, a gente falou assim, vamos ficar em casa. Se a gente pisa naquele lugar, a gente não consegue. E aí nós entramos em contato com todo mundo, pessoal, vamos ficar em casa hoje, que a gente precisa preparar, estudar, ter um tempo de oração, de devoção. Então, quinta-feira, meu marido se trancou no escritório e eu fiquei na sala, e nós dois, cada um no seu canto. Aí ele saiu do escritório 5 e pouco para ir buscar as crianças, buscou as crianças e voltou com as crianças. Quando foi por volta de umas 6h15, eu perguntei, e aí, como é que tá? Ele, não, tá bênção, já tá tudo redondinho, eu creio que vai ser bom, que não sei o que. A gente conversou, eu falei, e você vai pregar que livro? Aí ele falou assim, Efésios. Aí eu, Efésios? Falou, Aí eu, que capítulo? Aí ele, 1. Aí eu, não. A tarde inteira. Não. Aí ele, como assim? Jean, eu vou pregar Efésios capítulo 1. Aí ele, não, sério. Aí eu falei assim, G, que versículo? Eu tava com medo de fazer essa pergunta. Aí ele falou, 13 e 14. Eu falei assim, não. Aí ele, não, você não tá falando sério. Eu falei assim, G, eu acho que é o capítulo 13 e 14, eu acho que é o 13 e 14. Fiquei desesperada, eu não conseguia nem abrir. Aí abri, comecei a olhar, G, eu acho que é o capítulo 13 e 14, eu acho que é o 13 e 14. Aí de repente eu olhei e falei, não, G, capítulo 3 e 4. Versículo 3 e 4. Aí ele falou, uau, há 10 versículos de distância. Gente, que adrenalina, porque assim, meu Deus, eu não sei, quem sabe aí, quantos capítulos tem uma Bíblia? Eu ia fazer essa pesquisa só para trazer essa informação e esqueci. Mas são muitos capítulos que tem uma Bíblia, né? E de repente, meu Deus, a gente trazer. Aí ele falou até uma coisa bonita. Uau, Ju, está dentro da mesma perícope. Está dentro até da mesma perícope. Aí eu, nossa, é o teólogo de casa. Perícope é assim, está dentro da mesma linha ali, né? Porque os versículos têm os blocos que vai falar sobre o mesmo assunto. E nós, então, o Espírito Santo nos levou dentro do mesmo bloco de assunto a ministrar a igreja. E é incrível o que esse Espírito faz, de tantos capítulos e versículos que tem numa Bíblia. E a gente, então, separar e o Senhor nos conduzir a Efésios capítulo 1. Eu não sei, você tem dúvida que o Senhor quer falar com você através de Efésios capítulo 1? Então eu queria ler com vocês aqui. Bendito, a partir do verso 3. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Uau! Eu quero então falar com vocês aqui. E agora eu quero que você e o teu espírito se atente, porque esse é o momento do encontro teu com o Senhor. E Ele quer te falar algumas coisas aqui. E Ele diz assim: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado.
você tem sido abençoado. Quando eu olhei o que significa esse abençoado, nesse contexto, diz assim: fazer prosperar, tornar feliz. Aí diz assim: com toda sorte de bênção espiritual. Aí eu falei, eu quero saber o que é essa bênção também. Aí diz assim: favorecido por Deus. Aí o Senhor olha para você dentro da tua história e fala assim: eu te chamei, eu marquei um encontro contigo, eu tenho derramado das minhas bênçãos, a minha vontade é te fazer feliz, a minha vontade é que você seja próspero, porque você é um favorecido. Aí continua e fala assim: assim como nos escolheu. O sentido da palavra escolheu diz assim, significa selecionou. Ele escolheu entre muitos. Deus te pega e te separa de muitos. Ele te escolhe. Sabe quando você vai numa floricultura, quando você vai num verdureiro e que você vai escolher a flor mais linda, a maçã mais linda, você escolhe aquilo que é o mais lindo. A palavra está falando assim: olha, Ele te escolheu entre tantos, Ele te escolhe, Ele te chama, Ele te abençoa. E diz, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Esse amor que decide nos amar primeiro, esse amor que se revela a nós nessa escolha, ela se torna tão irresistível quando a gente se permite ser escolhido, quando a gente se abre, quando a gente se permite. Ele diz que nos tornaremos irrepreensíveis, passaremos a ser santos. Olha só, para Ele, para a adoção. Então, primeiro Ele nos predestina em amor. Aí você pode falar assim, gente, mas é confuso para mim, pastor, essa história de predestinação. Quer dizer que eu sou predestinado? Como que é isso que eu sou predestinado? Quer dizer então que eu posso fazer tudo de errado na vida porque eu já sou predestinado mesmo? Não. A palavra de Deus diz que nós somos predestinados em Cristo. Ele nos predestina. Nós temos que entender que essa predestinação está nele. O que isso significa? Significa que, amados, o nosso destino é a eternidade, o nosso destino é os céus, o nosso destino em Cristo Jesus é um lugar que Ele está preparando. Mas você não está lá ainda. Você foi predestinado a esse lugar. Em Cristo Jesus eu sou predestinada a estar na glória com o Pai. Os céus já é uma realidade na minha vida, porque em Jesus eu fui predestinada. Ele conquistou esse lugar. Ele conquistou esse lugar, segundo a sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça. E a palavra diz então que Ele nos adota. Ele nos adotou como filhos. Eu quero dizer para vocês que isso é poderoso. Estamos vivendo um momento de tanta doença emocional. De tanta doença emocional. Mas eu quero dizer para você que as tuas experiências não definem quem Deus é.
A palavra de Deus define quem nós somos. E a palavra de Deus tem dito que nós somos abençoados. A palavra de Deus diz que Ele nos faz prosperar. A palavra de Deus diz que nós somos favorecidos de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós somos predestinados em amor. A palavra de Deus nos diz que Ele nos adotou como filhos. Essa é a nossa realidade. E aí termina dizendo assim: para um bom propósito, para um bom proveito. A propósito, não é de varde, que você é abençoado, que você é escolhido, que você é predestinado, que você é adotado. Há um bom propósito. E quando o Senhor usa esse adjetivo bom, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador. Deus falar que é bom é uma coisa muito maravilhosa. Entende? Para um bom propósito, sabe? É dar significado. É dar significado. É você ser predestinado, ser escolhido, ser separado, ser curado, ser tratado, para que o teu testemunho, para que todos aqueles creem nele através do seu testemunho, porque as tuas experiências dessa vida não podem definir aquilo que ele é. Vocês estão entendendo? Enquanto a gente não buscar essa identidade, essa realidade, enquanto a gente achar que vale mais a pena sermos definidos pela nossa experiência, a gente não vai viver aquilo que o Senhor tem para nós. Aquela mulher poderia falar assim: eu não tenho como ir lá, ninguém vai me dar ouvidos, ninguém vai me ouvir. Que moral eu tenho para falar alguma coisa? Que moral eu tenho para falar de um homem que eu encontrei? Eles vão até caçoar de mim. Olha o meu histórico, olha a minha história, olha o que todo mundo enxerga de mim na cidade. Eu não sou nada, eu sou rejeitada, eu sou aquela que todo mundo se distancia de mim. Mas não, amados, a experiência que ela teve com o Senhor suplantou a sua história. A experiência que ela teve com Deus vivo fez ela erguer a cabeça e falar: eu vou, porque eu encontrei aquele que tem uma água que, se você bebe, nunca mais você tem sede. E é isso que Ele quer provocar em nós. É isso, para isso que Ele nos escolheu, para isso que Ele nos chamou, para isso que Ele desviou o percurso, ser adotado. É isso. Jesus estava num caminho, o Senhor estava num caminho, existia um povo escolhido, existia um povo eleito. E de repente, Ele fala: não é o suficiente. Eu preciso parar aqui numa fonte. Eu preciso parar aqui, eu tenho um encontro marcado. Eu tenho um encontro marcado com a Sheila, com a Jaque, com o Felipe. Eu tenho um encontro marcado com o Regi, eu tenho um encontro marcado com a Diana. Eu tenho um encontro marcado com cada um. Ele teve um encontro marcado, ele ficou esperando. Ele ficou esperando de maneira intencional. Houve intencionalidade no coração de Jesus. Ele mandou os outros irem, amados, Ele mandou os outros irem comprar alimento. Eles voltaram com o alimento. Jesus falou assim: eu não quero comer. Jesus nunca quis comer. Ele nem aceitou o alimento. Se você notar aqui, eles voltam com a comida e Jesus fala: eu não quero saber dessa comida. Porque existia uma intenção de Jesus se encontrar com aquela mulher. Assim como há uma intenção de Jesus de se encontrar com você, comigo.
Ele quer transformar a nossa história. Ele quer transformar as nossas mazelas. Ele quer transformar o nosso histórico. Ele quer transformar aquilo que nos causa dor. Ele quer transformar, e Ele diz: eu te abençoo. E eu não só te abençoo, como eu te abençoo com toda sorte de bênçãos. Porque eu te predestino em amor, porque eu te amo. E tudo que eu mais anseio é te levar para um lugar incrível. Eu estou preparando um lugar incrível. Ele está lá preparando esse lugar. Ele está lá preparando a tua casa, meu irmão. Existe uma expectativa desse encontro, que o noivo vai se encontrar com a noiva, que vai haver uma festa, as bodas, um casamento, e que Ele vai nos levar para uma casa que Ele está lá preparando. E a gente fica preso aqui, a gente sabe, meus amados, as nossas experiências, sejam elas boas e ruins, sejam danosas, sejam dolorosas, eu não estou aqui ignorando a tua dor, não é isso, mas eu estou aqui dizendo que aquilo que Ele tem para nós suplanta, aquilo que Ele tem para nós suplanta. Aquilo que Ele tem para nós suplanta, aquilo que Ele tem para a tua história, a virada de mesa que Ele quer dar, a virada do jogo que Ele quer dar na tua história é real. Está na hora da gente parar de brigar para contar quem é mais miserável. Está na hora do povo de Deus começar a brigar para falar quem é mais abençoado. Não, irmão, aconteceu isso com você, mas comigo você não tem noção. Não, isso aí é fichinha. Olha o que Deus fez em mim. Eu estou falando, isso aí não é nada. Meu filho estava lá orando por um outro lá, ele saiu andando, nasceu aleijado de nascimento. Não, chegou, entendeu? Essa é a realidade que Ele tem para nós. Essa é a realidade para um bom propósito. O Senhor quer derramar para um bom propósito. Quando Deus fala de um bom propósito, existe um peso nisso tão grande. Existe um peso nisso tão grande. Tão grande. Oh Deus, eu quero chamar o louvor aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Yarabaraxeira, Barabacere cantarabás. Oh, Yalabaxere cantere balabás. As tuas experiências não definem quem Deus é. E muito menos quem nós somos em Deus. Xerere barabaxere cantarabás. Xerere barabaxere cantarabás, xere cantarabás, xere cantarabás. Está na hora de estabelecermos o novo de Deus, amados. Foi dito ontem aqui que o Senhor quer preparar um novo nível para a gente. Que está proposto um novo de Deus para as nossas vidas. E é necessário para que isso aconteça, que a gente receba aquilo que o Senhor está nos oferecendo. As nossas rejeições não podem rejeitar aquilo que o Senhor está nos oferecendo. Porque se você rejeita aquilo que o Senhor está te oferecendo, você está dizendo que as tuas mazelas é maior do que a obra da cruz. Você está dizendo, Jesus, o que você fez não é o suficiente. Não é o suficiente.
ele chegou para mim e falou assim: eu sinto no meu espírito, eu relutei para compartilhar uma palavra, e ela tem absolutamente tudo a ver. 2 Coríntios 3, versículo 17, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando quem nós somos nele, veja bem, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que o Espírito está querendo dizer, amados, que a obra de transformação dele nas nossas vidas é dele. A obra é dele. Agora, a sujeição é nossa. Estamos dispostos a nos sujeitar a essa obra. Estamos com intencionalidade dizendo: Senhor, eu recebo. Eu quero que o nosso encontro me transforme. Senhor, eu quero ser e eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Quem o Senhor quer que eu seja, essa que eu quero ser. Como o Senhor quer que eu sinta, é assim que eu quero sentir. Como o Senhor quer que eu reaja, é assim que eu quero reagir. Eu não quero mais reagir pelo meu histórico, pelo meu núcleo familiar, pelo jeito que meu pai fazia, que minha mãe fazia ou que não fazia, pelo jeito que eu fui criado, pela casa que eu tive, pelo jeito de vida que eu vivi. Não, Senhor, não. Eu quero viver o teu novo. Eu quero o novo do Senhor para mim. Eu quero reagir como o Senhor reagiria, como o Senhor reagiu. Eu quero fazer como o Senhor fez. Eu quero responder como o Senhor respondeu. Eu quero, Senhor, que o meu testemunho percorra e que todos passem a crer no Senhor através do meu testemunho, porque eu te encontrei. E esse encontro eu não desperdicei. Ele foi válido, ele foi valioso, ele foi transformador, ele foi o melhor encontro. O melhor encontro. O melhor encontro. Vocês almejam isso, amados? Vocês estão cansados de vocês? Porque eu fico tão cansada de mim. Eu chego para o Senhor falando: não me aguento mais, Deus. Estou cansada de mim. Estou cansada de mim. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso da Tua mão. Eu preciso da Tua condução. Eu preciso que o Senhor sente comigo, me ensina, me mostra, me admoesta. Eu preciso de Ti, Espírito Santo de Deus. Quantos aqui anseiam por isso? Eu quero que você que levantou tua mão, se coloque de pé. E se você ora em línguas, eu quero que você comece a orar em línguas agora. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ora em línguas, amado, é uma oração no Espírito para o Espírito. E o teu Espírito sabe exatamente aquilo que de verdade você precisa, porque você acha que você sabe o que você precisa, mas o Espírito que intercede por você com gemidos inexprimíveis sabe exatamente do que você precisa. Então faz sentido orar em línguas agora na congregação,
porque o Espírito que move todas as coisas está se movendo. E esse lugar, essa casa, é uma casa que o Espírito tem liberdade. Há liberdade no Espírito nesse lugar. Ele baixei arabás. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e pra sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e pra sempre há de ser. O Deus da minha salvação, meu Rei, meu dono, minha canção, e ao me aproximar do trono da graça, Esse trono está disponível. misericórdia tens sem fim. Amém ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Declara, igreja. Amém ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. E o meu coração Vai interceder. só aqui aos teus pés encontrei aleluia, o meu coração e o meu coração Só deseja te adorar. aqui aos teus pés encontrei o meu lugar. Eu vou me esvaziar. Eu vou pra você. Tudo em mim ganhar.
igreja. O teu amor está ganhando forma. Ele está aqui agora. O teu amor está ganhando forma. Ele está te Nesse formando. lugar. Ele está te formando. Amor está ganhando forma. Em mim. O teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. O teu amor está. Teu amor está ganhando forma. Em mim. Levante suas mãos e diz: eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Se entregue a Ele, se entregue, se entregue, se entregue. O teu amor está. Ganhando forma. Teu amor está Ganhando forma. em mim agora aqui. O teu. Teu amor está ganhando forma. Em mim. O caminho da tua cadeira até o altar, que profeticamente nós estamos aqui, e eu tenho um sentimento no meu espírito de que começou a jorrar dessa água que quer inundar, que quer nos invadir, que quer nos inundar. Que você venha, meu amado, nesse caminho, entendendo profeticamente esse caminho, que você vem de encontro a esse encontro, é espiritual, o movimento é espiritual. Se você me achar doida, eu não estou nem aí, amados, é espiritual, o papo aqui é espiritual. Você que anseia, venha para o altar, venha para o altar. Venha para o altar. Gente, vamos lá. Oh. Oh.
amor está, o teu amor está, ganhando forma. Ele está ganhando. O teu amor está ganhando forma. Aqui em nossos corações, Teu amor está ganhando forma. em mim. O teu amor está Ganhando forma. em nós. O teu amor está ganhando forma. Aqui agora, Teu amor está ganhando forma. em mim. Vem, Espírito Santo, vem com teu fogo aqui, vem com teu fogo aqui, vem com teu fogo. Batiza no Senhor, batiza no Senhor, com teu amor. Batiza no Senhor, batiza no Senhor, com teu amor. Batiza no Senhor, batiza no Senhor, com teu amor. Fogo que consome, nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos. Fogo que consome, nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus. Eu quero dar a você a liberdade de orar por alguém que você sinta no Espírito em orar. Então, em nome de Jesus, estamos no meio de um mover aqui, amém? Quantos aqui tem a pessoa do Espírito Santo habitando em si? Então, em nome de Jesus, que você agora possa sair do teu lugar, ou estar recebendo oração, ou estar fazendo uma oração em nome de Jesus. O Senhor há de fazer grandes coisas aqui nessa noite. Sabemos que o horário já passou, mas estamos no meio de um avivamento. Você crê nisso? Então, em nome de Jesus, que você possa orar pelo próximo aí, com autoridade, com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando Ele, vamos continuar derramando, aceitando o derramar do Espírito no nosso meio, em nome de Jesus. Então, saia do teu lugar, num ato de ousadia e poder do Espírito, vá fazer uma oração ou receber uma oração em nome de Jesus.
se assenta no trono. Amém. Seu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés, encontrei o meu lugar. E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés, encontrei o meu lugar. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Teu amor, Senhor, teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma em mim. Ele está ganhando forma aqui. O teu amor está ganhando forma. Ele está ganhando Teu amor está ganhando forma em nós aqui. Teu amor está ganhando forma em mim. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua.
o nome Yeshua. Yeshua, nome que liberta, nome que restaura, nome que fez tudo novo, nome que fez tudo novo, nome que liberta, nome que restaura. Yeshua, Salmo 135, a partir do versículo 15, diz assim: agora eu entendo porque eu estava estudando essa palavra nessa manhã. Preste atenção, porque ela tem tudo a ver com a palavra dessa noite. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Esse texto nos mostra um princípio espiritual tremendo. Ele diz que nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos, que adoramos, que desejamos. Agora, o texto do Felipe e da pastora Ju, 2 Coríntios 3. Ora, este Senhor é o Espírito. Naqueles não havia fôlego de vida. O Espírito, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Nós nos tornamos semelhantes àquele que adoramos. De glória em glória, vamos contemplando o Senhor e sendo transformados. Não são as nossas experiências que definem quem somos, mas nós, diante do Senhor, contemplando o Senhor, cada vez que nós vamos para o secreto, cada vez que nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós o contemplamos, nós conhecemos o Senhor, e o Senhor vai nos revelando quem nós somos. Vocês entenderam, amados? Quanto mais nós contemplamos o Senhor, mais nós vamos entendendo quem nós realmente somos. E nessa noite, o Senhor, Ele está aqui revelando quem são alguns de vocês. Todos são chamados pelo Senhor. Ele não tem favoritos. Ele não faz discriminação. Ele não faz acepção. Isso é para um, é para outro que tem chamado. Não. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos.
O Senhor tem um propósito para cada um aqui. Mas nós nos iludimos e pensamos: o Senhor me chamou para ser um vendedor. O Senhor me chamou para ser um médico, para ser um advogado. O Senhor me chamou para ser um professor. Não. O Senhor te chamou para ser um vaso que vai conter a glória dEle, a presença dEle, a unção dEle, o próprio Rei e Criador do universo. O que faz aqui, o que você vai fazer para você ganhar o teu sustento não te define. O Senhor aqui está chamando os seus. Cadê a identidade? Sabe, amados, esses dias ouvi alguém dizendo: a igreja do Senhor é uma vergonha, está desunida, está dividida. Não, não é verdade. A igreja do Senhor Jesus, ela é santa, ela é imaculada, ela está se preparando para a volta dEle. Ela ora, ela jejua, ela busca o Senhor, ela o adora, ela se consagra, porque Ele está preparando essa noiva. Se você está vendo alguém que está dividido, você não está olhando para a noiva está se adornando. A noiva está se adornando. Não é um arrepio nas costas, não é uma noite de emoção, é uma noite de revelação da sua real identidade. O Senhor está levantando uma igreja gloriosa para esses últimos dias. O Senhor está preparando os mansos, os humildes, aqueles que vão glorificar o seu nome em tudo o que fizerem, aqueles que procuram agradar em tudo o que fizerem. O Senhor tem os seus profetas dos últimos dias. Quem aqui tem o desejo ardente da palavra do Senhor, de conhecer a palavra, de saber mais a palavra, de ensinar? O Senhor tem os seus mestres. O Senhor tem os seus pastores que cuidarão do seu rebanho. O Senhor tem os seus evangelistas. O Senhor tem os seus apóstolos. O Senhor tem os seus porteiros. O Senhor tem os seus cantores. O Senhor tem os seus tangedores. Quem é você? Quem é você, meu irmão? O Senhor te criou para um propósito eterno. 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 Contemple o Senhor e descubra quem você é nele. Primeiro, você é filho amado, você foi adotado, você foi reconhecido, você é membro da família dele, você tem herança do Senhor. Não fique choramingando. Você tem uma herança incrível, a maior. Você é herdeiro do Altíssimo. Amados, é hora de acordar para a tua verdadeira identidade do Senhor. Não são as nossas experiências, é diante da face do Senhor que Ele vai nos revelando quem nós somos nele. Amém. Aleluia. É tempo de crescer. É tempo de amadurecer. É tempo de firmarmos o nosso pé. Não é tempo de vacilar. É tempo de sermos constantes. É tempo de santificação. É tempo de levar as coisas do Senhor a sério. Ah, amados, a Igreja Santa Imaculada existe e você decide fazer parte dela ou não.
Nós decidimos fazer parte dela ou não. Queremos, Senhor, queremos ser as noivas sábias. Queremos, Senhor, carregar um óleo, Senhor. Queremos, Senhor, ter olhos, Senhor, a manutenção do azeite em nós, Senhor. Queremos, Pai. Aleluia. 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 Vamos adorar com uma última canção e aí o pastor vai nos dispensar. Vamos adorá-lo mais um pouco. Vamos adorá-lo. Tu és eterno. Vamos, igreja. E não se esquecerá, você já fez. Vamos, igreja. Você não muda, você não falhará, você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá, você já fez, você fará. Você não muda, você não parará, você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá, você já fez, você fará. Eu provei e vi o quão bom tu és. Eis-me aqui, Jesus, de novo. Eu provei e vi o quão bom tu és. Eis-me aqui, Jesus, de novo. Oh, 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 oh. Obrigado, Senhor, por essa noite. Te rendemos todo louvor, toda adoração, nome sobre todo nome, o único digno da nossa apreciação, da nossa adoração, da nossa devoção, o único digno de um coração contrito e quebrantado, o único digno de joelhos dobrados, o único digno de toda palavra de exaltação, porque Tu és aquele que era, que é e que há de ser. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, nome sobre todo nome, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tu és Emanuel, Deus conosco. Tu és aquele que governa todas as coisas. Tu és amor, Tu és a vida, Tu és a paz. Tu és o nosso resgatador, Tu és o nosso salvador, Tu és o nosso redentor, Tu és a propiciação pelas nossas vidas, Tu és o preço do resgate, Tu és santo, Tu és imaculado, Tu és perfeito, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és Jesus Cristo, o santo, o ungido, o prometido, o separado, para que pudéssemos hoje estar aqui, Senhor. Não há ninguém como Tu. E no Teu nome nos despedimos nessa noite. No Teu nome voltamos para os nossos lares cheios da Tua presença. Não somos mais os mesmos, porque o Senhor é o nosso Senhor e a Tua palavra encontrou morada no nosso coração.
Não somos mais os mesmos porque uma porção nova do Espírito Santo de Deus foi nos revelada, foi nos presenteada. Fomos encharcados da Tua glória mais um pouco nessa noite. Leva-nos, Deus, nessa unção. Leva-nos, Deus, nessa liberdade de espírito. Leva-nos, Deus, para que possamos desfrutar e continuarmos sendo ministrados, continuarmos sendo, a Tua presença continuar sendo manifesta em nós. É o que nós desejamos, Senhor. É o que nós ansiamos de todo o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que tenhamos sonhos, visões. Que o Senhor continue falando no nosso íntimo, no nosso ser. Que o Senhor continue revelando o que Tu tens para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, o Espírito tocou a vida do irmão Wilson e revelou para ele que tem uma pessoa aqui com pedra no rim e que ela precisa ir ao banheiro urinar, que essas pedras irão sair na urina. Receba isso, você que está com pedra no rim, que você seja curado em nome de Jesus. E sem dor, expelir sem dor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amanhã, 7h30, amém? Tivemos irmãos que vieram ontem, que era 6 horas às 7h30 aqui. Amanhã e terça, 7h30. Pastores Luiz e Eliane Magalhães estarão conosco, segunda e terça-feira. Se prepara, serão dias proféticos, dias de revelação da palavra, de avivamento em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Uma boa segunda-feira.